Giorgio Agamben, ele escreveu um outro livro também, Agamben, italiano, ele escreveu um livro chamado Homo Sacer. Esse livro Homo Sacer, ele vai tratar da retirada desse instituto que tem o direito romano, quando a pessoa perde até a condição de cidadão, que é justamente isso que acontece na definição do inimigo. É sensacional. Agora nós temos que entender como é que o direito consegue, o Estado de Direito consegue legitimar essa força de lei sem lei, essa força da anomia. E aí eu acho que, estudando a forma de arquivamento da autorresistência, a gente já começa a ter uma luz. Eu queria aproveitar a sua fala aqui para ver se a gente está fazendo um manifesto agora que vai tentar conseguir pessoas da sociedade civil para assinar esse manifesto contra essa política de segurança. A gente queria ver se o JD poderia assinar isso. Mas porque é o seguinte, a OAB se manifestou, aí teve fulano lá que se manifestou também, mas ainda me parece muito isolado. Sabe, se a gente colocar um perfil mais democrático das pessoas que estão ali falando, olha, isso é um absurdo, coletivamente, a gente vai poder fazer alguma pressão social contra o editorial do Jornal Hoje do Globo. Vocês acham que esse filme, a tropa de elite, de alguma forma ajudou, ficou no inconsciente popular? Não, eu acho que o episódio marcante foi no lançamento do filme. Quando a polícia torturava aquele público seleto de convidados, de intelectuais do cinema, batiam palma e deliravam quando a polícia torturava com plástico. Acho que ali mostrou o que a elite carioca, o que a elite cultural e econômica daquele estado está querendo. Quando pune o policial fica pior, eu posso explicar por quê. Quando pune o policial fica pior. Eu fui delegado no caso da chacina do Borel, que foi um caso famoso no Rio, que entrou até no relatório de direitos humanos da ONU como uma das violações de direitos humanos que teve aqui no Rio de Janeiro no ano de 2003. O que aconteceu no caso do Borel? 4 rapazes foram executados, só que um morava na Suíça, estava de férias no Morro do Borel. O outro era taxista, e por força deles fugirem ao estereótipo do criminoso, o fato veio a público, porque se fosse traficante pode ser executado. Agora aquele não, era um garoto que estava de férias, morava na Suíça, o outro era taxista, e isso veio o grito. E aí, quando vem um grito, a gente investiga. E na investigação, eu identifiquei como foi feita a execução dos garotos. 4 policiais militares incursionaram no morro e perguntaram como é que subiam na laje, perto de uma localidade que tinha uma boca de fumo. Enquanto isso, 12 policiais, que eram todos 16, subiam pela entrada principal, simulando troca de tiro, dando tiro como se estivesse tomando tiro. E na hora que os garotos que estavam no Ambirosca correram, os que estavam na laje executaram. Chamado Troia, lá no Rio, que é essa operação onde os policiais se incursionam no local antes e ficam escondidos para fazer a execução. Beleza, conseguia a testemunha que reconheceu os policiais que subiram na laje, e no confronto balístico, por coincidência, os fragmentos encontrados no corpo nos corpos das vítimas eram de 2 desses 4 que foram reconhecidos subindo na laje. E que, por coincidência, havia lá o radar da PM que apontava que eles subiram meia hora antes dos outros, era uma equipe que entrou primeiro. Então os indícios foram denunciados. Na hora do indiciamento, o que eu fiz? Eu não posso indiciar os 16, porque como é que eu vou ver vínculo psicológico de participação de um evento que aconteceu, morte, num determinado ponto de todos esses policiais que estavam subindo? Será que eles estavam todos conscientes e fechados na execução? Então, por uma questão até de responsabilidade com a minha consciência, que é aquele papo que nós falamos lá no início, eu indiciei o tenente que estava comandando a operação, porque eu perguntei para ele, o comandante sabia da operação, e ele, militarmente, disse que não, que a operação era com ele. Então, responsabilizei, indiciei no inquérito o tenente e os 4 que foram identificados na laje. 5 denunciados que foram para o júri. Dos 5 denunciados, só um foi condenado, que foi o que teve o confronto balístico positivo, porque na cabeça do jurado, autor é o que atira. Meu amigo, os que foram lá para a laje eram os soldados mais rasos daquele batalhão.
nós sabemos que nós, policiais, que eu estou falando, que quem vai para ficar de bucha, para fazer a execução, são aqueles policiais mais vulneráveis. O Zaffaroni fala não só em processo de criminalização, ele fala em processo de politização, em processo de vitimização. No último livro dele, ele trabalha os 3 processos juntos como processos de estratégias do poder punitivo. Então, hoje nós temos esses policiais que estão sendo levados, os que são condenados, ainda são esses policiais vulneráveis, que são os buchas, porque a ordem, eu sei, vinha do batalhão, com ordem unida, tem que ter auto de resistência, o comando político vem em cima. Agora, quem vai em cana é o soldado que executa, né, a política genocida. Então aí foi a primeira vez que eu pensei, pô, realmente aquele maluco lá, holandês lá, o Rusman, do abolicionismo, eu consegui vislumbrar que realmente eles têm alguns fundamentos. O direito penal realmente não serve para nada. Porque, repara, nós tínhamos 4 famílias desesperadas, que eram 4 famílias dos garotos que foram executadas. E depois que os policiais foram afastados do quadro, tinham mais 5, eram 9 famílias. E pior, com um que era o mais vulnerável de todo esse sistema, condenado, né, para participar também do processo punitivo. Então, é uma tragédia social, né? Pobre matando pobre, os pobres é que vão ser presos, mesmo que se forem policiais, são os mais miseráveis, e aí nós temos que realmente pensar a coisa de uma outra. Acho que nós temos cada vez mais tirar a questão da discussão, do foco da violência da criminalidade da área policial. Temos que discutir urbanismo, está todo mundo falando que Bogotá está uma maravilha, diminuiu a criminalidade, mas ninguém fala a reforma urbana que foi feita, né? As coisas que não tem nada a ver com a polícia ali. Em Nova York, você fala lá da tolerância zero, mas ninguém discute todas as influências socioeconômicas que existiam naquele momento americano, que talvez coincidentemente resultou como uma operação policial, mas não era coincidência. Então, eu acho que está na hora de, dentro do nosso espaço, eu fui convidado para participar de uma comissão para comemorar os 200 anos da polícia ano que vem. Aí vieram com a proposta do seminário, Polícia Civil, a investigação policial. Eu falei, pelo amor de Deus, vocês estão malucos. A única coisa que a gente não pode discutir, né, como para comemorar 200 anos de polícia, é a investigação policial. Primeiro, que ela quase não existiu nesses 200 anos. E segundo, que, pô, vamos falar de coisa mais interessante, vamos falar de urbanismo, vamos trazer o prefeito de Bogotá, vamos entrar, porque a polícia fazia isso. Quando teve aquela conferência policial judiciária lá em 1917, a polícia falava em urbanismo, que não, estamos retrocedendo, né? Porra, hoje, pelo menos aqueles ainda tentavam fazer controle social através de controle de áreas urbanas, estavam mais avançados que a gente. O que mais me impressiona, o que mais me dá medo é porque tem gente que, os açucrilhados pelo sistema, os bem educados, que estão pensando assim e estão expondo isso sem medo. Acho que essas pessoas até pensam isso há muito tempo, mas agora estão expondo isso sem medo. A primeira atividade, eu não te falei isso, é um pessoal de Ipatinga que está querendo copiar o sistema da 52 para lá. Então acho que a primeira atividade dessa extraestadual, fora do estado, acho que vai ser em Ipatinga. Mas isso é uma coisa que veio pelo cinema, entendeu? É o pessoal que está fazendo cineclubismo lá, que quer entrar também no sistema. Não, nós temos alguns presos condenados, poucos, mas alguns, né?